Capítulo 26. Ronnie. Após o dia de folga que seu pai e Jonah tiraram, Ronnie foi procurar por Blas antes de cumprir sua obrigação no aquário. Ela descobriu que N.A.O. tinha nada a perder. O pior que poderia acontecer era Blas mandá-la se ferrar ou simplesmente ignorá-la, o que a levaria para o mesmo lugar onde ela estava agora. Ela não esperava que Blas de repente mudasse de ideia e não queria criar esperança, mas era difícil resistir. Will tinha um ponto quando dizia que Blizzard não era como Marcos, que era completamente sem noção. E ela tinha que estar sentindo um pouquinho de culpa, certo? Não demorou muito para que Ronnie a encontrasse. Blas estava sentada em uma duna próxima ao pier, observando os surfistas. Ela não disse nada enquanto Ronnie se aproximava. Ronnie não tinha certeza de como começar, então optou pelo óbvio. Oi, Blas, ela disse. Blas não disse nada, e Ronnie encontrou-se continuando a conversa. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo. Você está parecendo um ovo de Páscoa. Ronnie olhou para a roupa que era obrigada a usar no aquário, uma camiseta turquesa, com a logo do aquário, short e sapatos brancos. Eu tentei mudar o uniforme para preto, mas eles não permitiram. Que pena. Preto é a sua cor. Blas lançou um sorriso rápido. O que você quer? Ronnie engoliu em seco. Eu não estava atrás de Marcos naquela noite. Ele veio até mim, e eu não sei o porquê ele te disse o que disse, talvez ele quisesse te deixar com ciúmes. Tenho certeza que você não acredita em mim, mas eu quero que você saiba que eu nunca faria algo parecido com você. Eu não sou esse tipo de pessoa. Tudo tinha saído em um ímpeto, mas agora já estava dito. Blas ficou quieta por um momento, e então disse-lhe eu sei. Não era a resposta que Ronnie esperava. Então por que você colocou aquelas coisas em minha bolsa? Ela perguntou abruptamente. Blas lançou-lhe um olhar de lado. Eu estava zangada com você. Porque é óbvio que ele gosta de você. Ronnie segurou uma resposta que teria colocado um rápido fim na conversa, a fim de deixar Blas prosseguir. Blas focou nos surfistas novamente. Eu reparei que você tem passado bastante tempo com Will esse verão. Ele disse que vocês dois costumavam ser amigos. É, nós éramos, ela disse. Há muito tempo atrás. Ele é legal. Você tem sorte. Ela esfregou as mãos em sua calça. Minha mãe vai se casar com o namorado dela. Depois que ela me contou, nós brigamos feio e ela me expulsou de casa. Ela trocou as fechaduras e tudo. Eu sinto muito por ouvir isso, Ronnie disse, e realmente sentia. Eu vou sobreviver. O comentário dela fez Ronnie pensar nas semelhanças que haviam nas vidas delas, divórcio, raiva, rebelião, pais casando novamente, e apesar dessas coisas, não eram o mesmo tipo de pessoa. Blas havia mudado desde o começo do verão. Ela não tinha o mesmo entusiasmo pela vida que Ronnie percebeu quando se conheceram, e Blas parecia mais velha também, mesmo que a diferença de idade delas fosse de apenas semanas. Mas não de um jeito bom. Havia bolsas embaixo de seus olhos, e sua pele estava amarelada. Ela tinha perdido peso também. Muito peso. De uma maneira estranha, era como se Ronnie estivesse vendo a pessoa que ela mesmo poderia ter se transformado. O que você fez comigo foi errado, Ronnie disse. Mas você ainda pode fazer o certo. Blas sacudiu sua cabeça lentamente. Marcos não deixaria. Ele disse que não falaria comigo novamente. Ouvindo o tom robótico de sua voz, Ronnie teve vontade de sacudi-la. Blas pareceu sentir o que Ronnie estava pensando, e suspirou antes de continuar. Eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Minha mãe ligou para todos os parentes e disse para que eles não me aceitem. Ela me disse que foi difícil para ela, mas que eu preciso de um amor firme nesse momento. Mas eu não tenho dinheiro para comer, e a menos que eu queira dormir na praia todas as noites para o resto da minha vida, eu tenho que fazer o que Marcos manda.
Quando ele está zangado comigo, ele não me deixa tomar banho na casa dele. E ele não me dá nenhum dinheiro quando vamos a shows, então eu não posso comer também. Ele me trata como um cachorro às vezes, e eu odeio isso. Mas quem mais eu tenho? Você tentou conversar com sua mãe. Qual o sentido? Ela pensa que eu sou uma causa perdida e me odeia. Eu tenho certeza que ela não te odeia. Você não a conhece como eu. Ronnie lembrou-se da vez que foi na casa de Blas e viu o dinheiro dentro do envelope. Não soava como a mesma mãe, mas Ronnie não quis falar disso. Em silêncio, Blas levantou-se e parou. Suas roupas estavam sujas e amassadas, e parecia que ela estava usando as mesmas roupas há pelo menos uma semana. O que era provavelmente verdade. Eu sei o que você quer que eu faça, Blas disse. Mas eu não posso. E não é porque eu não gosto de você. Eu gosto. Eu acho que você é legal, e eu não deveria ter feito o que fiz. Mas eu estou em uma armadilha, como você. E eu acho que Marcos não terminou com você, também. Ronnie endureceu. O que você quer dizer? Blas hesitou. Ele tem falado de você novamente. Mas não de um jeito bom. Eu ficaria longe de mim, se fosse você. Antes que Ronnie pudesse responder, Blas saiu andando. Ei, Blas, ela chamou. Blas virou-se calmamente. Se você precisar de algo para comer ou um lugar para ficar, você sabe onde eu moro por um momento. Ronnie pensou ter visto mais do que um flash de gratidão em seu olhar, mas também um pouco da garota esperta e cheia de vida que ela conheceu em junho. E mais uma coisa, Ronnie acrescentou. Aquilo que você faz com o fogo com Marcos é loucura. Blas lançou-lhe um sorriso triste. Você realmente acha que é mais louco do que qualquer outra coisa em minha vida? Na tarde que se seguiu, Ronnie ficou parada em frente ao seu guarda-roupa, sabendo que ela não tinha absolutamente nada para usar. Mesmo que ela decidisse ir ao casamento, e ela não tinha certeza absoluta ainda se iria, ela não tinha nada nem remotamente apropriado para usar, a menos que fosse um casamento do Ozzy Osbourne e seu clã. Mas era um casamento formal, com traje black tea. Smokings e vestidos eram obrigatórios para os convidados. Ela nunca imaginou que iria a um lugar assim quando estava fazendo suas malas em Nova York. Ela nem mesmo trouxe o par de scarpin preto que sua mãe havia lhe dado no Natal passado, aqueles que ainda estavam na caixa. Ela realmente não entendia o porquê ele queria que ela fosse. Mesmo que ela achasse uma maneira de ficar apresentável, ela sabia que não teria ninguém com quem conversar. Will estaria na festa, tirando fotos enquanto ela estivesse indo para a recepção, e ele teria que sentar na mesa dos noivos, então eles nem estariam juntos para a refeição. Ela provavelmente sentaria na mesa com um governador ou senador ou uma família que tinha seu próprio jatinho. Por falar em estranho, acrescenta o fato que Susan odiava, a coisa toda era uma péssima ideia. Uma ideia realmente ruim, terrível de todas as maneiras. Por outro lado, quando ela teria a oportunidade de ser convidada para um casamento assim de novo? Supostamente, a casa passou por uma grande transformação nas últimas semanas. Uma plataforma temporária tinha sido erguida sobre a piscina, tendas tinham sido levantadas, dezenas de milhares de flores haviam sido plantadas, e não só as luzes tinham sido alugadas de um estúdio de filmes em Wilmington, mas os funcionários tinham vindo e armado tudo. O buffet, de caviar a champanhe cristal, tinha sido fornecido por 3 diferentes restaurantes de Wilmington, e quem tinha supervisionado toda a operação tinha sido um chefe que Susan conhecia de Boston, que supostamente tinha sido o chefe de cozinha da Casa Branca. Tudo era do melhor, certamente nada do que ela queria para o casamento dela, algo como uma praia no México. Com uma dúzia de pessoas como convidados era mais o estilo dela, mas ela supôs que isso era parte da atração da festa. Ela nunca iria em um casamento assim em toda a sua vida. Assumindo, é claro, que ela pudesse encontrar algo para usar. Honestamente, ela nem sabia o porquê ela estava procurando no closet.
Ela não podia fazer mágica e transformar seus jeans em um vestido, ou fingir que uma nova cor em seu cabelo iria fazer com que ninguém reparasse em suas camisetas de concerto. A única roupa decente que ela tinha, a única que Susan poderia talvez não achar repugnante caso ela estivesse indo simplesmente ao cinema, era a roupa que ela usava no aquário, a que a fazia parecer um ovo de Páscoa. O que você está fazendo? O Jonas estava parado na porta do quarto, encarando-a. Estou procurando algo para vestir, ela disse. Você vai sair? Não. É para ir ao casamento. Ele inclinou a cabeça. Você vai se casar? Claro que não, é o casamento da irmã de Will. Qual o nome dela? Megan. Ela é legal. Ronnie sacudiu a cabeça. Eu não sei. Eu não a conheço. Então por que você vai ao casamento dela? Porque Will me pediu que fosse. É assim que funciona, ela explicou. Ele pode levar um convidado. E eu sou a convidada dele, ele disse. O que você vai vestir? Nada. Eu não tenho nada. Ele deu uma volta ao redor dela. O que você está usando é legal. A roupa de ovo de Páscoa. Claro. Ela deu um puxão em sua camisa. Eu não posso usar isso. É um casamento formal. Eu devo usar um vestido. Você tem algum aí no closet? Não, então porque você está parada aí. Certo, ela pensou, fechando a porta. Ela se jogou na cama. Você está certo, ela disse. Eu não posso ir simples assim. Você quer ir? Jonah perguntou, curioso. Em segundos, os pensamentos dela mudaram de claro que não para talvez e finalmente, para sim, eu quero. Ela sentou-se em cima das pernas. Will quer que eu vá. Isso é importante para ele. E será algo bom de se ver então porque você não compra um vestido. Porque eu não tenho dinheiro, ela disse. Oh, ele disse. Isso é fácil de resolver. Ele foi até sua coleção de brinquedos no canto. Encravado no fim da pinha estava um modelo de avião. Ele o pegou e desapertou o bico do avião. Quando ele começou a despejar o conteúdo na cama, o queixo de Ronnie se abriu vendo a quantidade de dinheiro que ele tinha acumulado. Deveria ter ali pelo menos uns $200. É meu banco, ele disse. Ele franziu o nariz. Eu venho guardando há um tempo. Quando você conseguiu isso tudo? Jonah apontou para uma nota de $10. Essa foi por não dizer ao papai que te vi no festival. Agora ele apontava aleatoriamente. Essa foi por não dizer ao papai que você estava dando uns amassos com Will. Esse é do cara com o cabelo azul, e este foi jogo de póquer. Esse aqui foi de quando você escapou de casa após seu toque de recolher. Entendi, ela disse. Mas ainda assim? Ela piscou. Você guardou tudo isso. O que mais eu deveria fazer com isso? Ele perguntou. Mamãe e papai me compram tudo que eu preciso. Tudo que eu tenho que fazer é pedir por um tempo. É bem fácil conseguir o que quero. Você só tem que saber como. Com mamãe, eu preciso chorar, mas papai só me faz explicar o porquê eu mereço. Ela sorriu. Seu irmãozinho, um chantagista manipulador. Impressionante. Então eu realmente não preciso. E eu gosto de Will. Ele faz você feliz. Sim, ela pensou, ele faz. Você é um ótimo irmãozinho, sabia? Sim, eu sei. E você pode ter tudo isso, com uma condição. Aí vem, ela pensou. Sim. Eu não vou com você ao shopping. É entediante. Não demorou muito para ela tomar uma decisão. Feito. Ronnie olhou para si mesma, dificilmente reconhecendo a imagem no espelho. Era a manhã do casamento, e ela tinha passado os últimos 4 dias experimentando todos os vestidos da cidade, andando para cima e para baixo em vários pares de sapatos novos, e sentada por horas em um salão de beleza. Levou quase 1 hora para que ela enrolasse o cabelo do jeito que a menina do salão tinha ensinado a ela.
Quando Ronnie sentou-se naquela cadeira, ela também pediu dicas sobre maquiagem, e a garota tinha dado algumas sugestões que Ronnie tinha seguido minuciosamente. O vestido, ela não tinha visto muita coisa boa, apesar do número de lojas que tinha visitado. Com um grande decote em V e lantejoulas presas, era algo muito distante daquilo que ela costumava usar. Na noite anterior, ela tinha feito as unhas sozinha, levando todo o tempo do mundo, e encantada por não ter borrado nenhuma delas. Eu não te conheço, Ronnie disse para seu reflexo. Eu nunca vi você antes. Ela puxou o vestido, ajeitando-o ligeiramente. Ela parecia muito bem, ela tinha que admitir. Ela sorriu. Definitivamente, ela estava boa o bastante para o casamento. Ela escorregou em seus novos sapatos a caminho da porta e atravessou o corredor até a sala. O pai dela estava lendo a Bíblia de novo e Jonah estava assistindo desenhos, como sempre. Quando seu pai e seu irmão olharam para cima, eles visivelmente deram uma segunda olhada. Oh droga, Jonah disse. Seu pai olhou para ele. Você não deveria dizer essa palavra. Desculpe, pai, Jonah disse, inocentemente. Eu quis dizer, caramba, ele tentou de novo. Ronnie e seu pai riram e Jonah encarou os dois. O quê? Nada, seu pai disse. Jonah levantou-se para inspecioná-la mais de perto. O que aconteceu com o roxo em seu cabelo? Ele perguntou. Sumiu. Ronnie sacudiu seus cachos. Temporariamente, ela disse. Está legal. Antes que seu pai pudesse responder, Jonah disparou. Você parece normal de novo. Mas você não é nada parecida com minha irmã. Você está maravilhosa, seu pai disse, rapidamente. Surpreendendo a si mesma, Ronnie deu um suspiro de alívio. O vestido está bonito. Está perfeito, seu pai respondeu. E meus sapatos? Eu não tenho certeza se eles combinam com o vestido. Eles estão combinando perfeitamente. Eu tentei fazer minha maquiagem e minhas unhas. Antes mesmo dela terminar, seu pai sacudiu a cabeça. Você nunca esteve tão linda, ele disse. Na verdade, eu não sei se existe alguém tão bonita em todo o mundo. Ele costumava dizer a mesma coisa há centenas de anos atrás. Pai, ele está falando sério, Jonah interrompeu. Você está maravilhosa. Eu estou sendo honesto. Eu mal reconheci você. Ela o encarou com uma falsa indignação. Então você está dizendo que não gosta de como eu sou normalmente. Ele encolheu os ombros. Ninguém gosta de cabelos roxos. Exceto pessoas esquisitas. Quando ela riu, ela pegou o seu pai sorrindo para ela. Uau, foi tudo que ele pode dizer. Meia hora depois, ela estava passando pelos portões da casa dos Blackwell, seu coração disparado. Eles tinham acabado de passar pelo desafio de mostrar suas identidades para os patrulhas no lado de fora, e agora estavam sendo parados por homens de terno que queriam estacionar o carro. Seu pai tentou explicar calmamente que só estava deixando-a lá, mas sua resposta não fez nenhum sentido para os três seguranças. Eles não conseguiam compreender como um convidado do casamento não possuía seu próprio carro. E a decoração? Ronnie teve que admitir que o lugar estava tão espetacular como um set de filmes. Havia flores em todos os lugares, a sebe tinha sido aparada com perfeição, e cada tijolo e parede que cercavam a casa tinha sido pintada recentemente. Quando eles finalmente foram capazes de fazer o retorno, seu pai encarou a Shaza, que estava crescendo no fundo. Eventualmente, ele virou-se para ela. Ela não estava acostumada a ver seu pai sendo pego de surpresa por nada, mas ela podia ouvir isso em sua voz. Essa é a casa de Will. É sim, ela disse. Ela sabia o que ele diria. Era enorme. Ou que ele não sabia quão rica a família dele era. Ou mesmo se ela sentia que pertencia a um lugar como esse. Ao invés disso, ele sorriu, sem nenhum traço de egoísmo. Que lugar adorável para um casamento. Ele dirigiu cuidadosamente, não atraindo atenção extra para o velhor carro que eles estavam. Era atualmente o carro do pastor Harris, um velho Tota.
sedan, com uma mala que tinha saído de moda assim que o carro foi lançado, em 1990, mas andava, e neste momento, isso era bom o suficiente. Seu pé já estava doendo. Como algumas mulheres usavam sandálias assim todos os dias, estava além da compreensão dela. Mesmo que estivesse sentada, ela sentia como se fosse um instrumento de tortura. Ela deveria ter coberto seus pés com band-aids. E obviamente, seu vestido não tinha sido desenhado para usar sentada, estava apertando suas costelas, dificultando sua respiração. Mas também, talvez ela estivesse apenas nervosa demais para respirar. Seu pai fez o caminho ao redor da casa, com o olhar fixo na estrutura como ela na primeira vez que tinha ido lá. Apesar de saber que ela já deveria estar acostumada com isso agora, o lugar ainda parecia opressor para ela. Adicione isso aos convidados, ela nunca tinha visto tantos smokings e vestidos na vida, e ela não podia evitar de sentir-se desconfortável, como se não pertencesse ali. À frente, um homem em um terno escuro estava sinalizando para os carros, e antes que ela percebesse, era a vez dela sair. Enquanto o homem abria a porta e oferecia sua mão para ajudá-la a sair, seu pai estendeu a mão e a acariciou. Você pode fazer isso, ele sorriu. E divirta-se. Obrigada, pai. Ela se olhou no espelho mais uma vez antes de sair do carro. Uma vez do lado de fora, ela arrumou seu vestido, percebendo que era mais fácil para ela respirar agora que estava de pé. A varanda estava decorada com lilazes e tulipas, e enquanto ela subia os degraus em direção à porta, a mesma abriu-se repentinamente. Em seu smoking, Will não parecia nada com o jogador de vôlei sem camisa. Ou o tranquilo garoto do sul que tinha levado-a para pescar de um jeito. Era como se ela estivesse tendo um vislumbre do bem-sucedido e sofisticado homem que ele seria daqui a uns anos. De algum jeito, ela não esperava vê-lo tão refinado, e ela estava prestes a fazer uma piada sobre como ele havia se limpado muito bem, quando reparou que ele não tinha dito nem oi ainda. Por um longo tempo, tudo o que ele fez foi encará-la. No silêncio que se estendeu, as borboletas em seu estômago pareciam pássaros, e ela só conseguia pensar que poderia ter feito algo errado. Talvez ela tivesse chegado muito cedo, ou talvez ela tivesse exagerado na maquiagem e na roupa. Ela não tinha certeza do que pensar e estava começando a imaginar o pior quando Will finalmente sorriu. Você está incrível, ele disse, e com aquelas palavras, ela sentiu-se relaxando. Bem, pelo menos um pouco. Ela ainda não tinha visto Susan, e até lá, ela não estava fora de perigo. Ainda assim, ela estava encantada por Will ter gostado do que viu. Você não acha que está demais? Will chegou mais perto e repousou suas mãos na cintura dela. Definitivamente, não. Mas também não está de menos, não é? Na medida certa, ele sussurrou. Ela se aproximou, ajeitando a gravata borboleta dele, e então jogou seus braços ao redor do pescoço dele. Eu tenho que admitir que você não parece mal também. Não foi tão ruim como ela pensava que seria. Ela descobriu que já tinham tirado a maioria das fotos com a noiva antes que os convidados chegassem, então ela e Will tinham algum tempo para ficarem juntos antes da cerimônia. Na maior parte do tempo, eles caminharam pelos jardins, Ronnie de boca aberta com todos os arranjos. Will não estava brincando, a parte de trás da casa tinha sido completamente reestruturada, e a piscina havia sido coberta com um deck temporário, que parecia qualquer coisa, menos temporário. Dezenas de cadeiras brancas estavam espalhadas pela superfície, de frente para uma tenda branca onde Meghan e seu noivo iam trocar seus votos. Novas calçadas foram construídas no quintal, o que facilitou o acesso a algumas mesas, onde seria o jantar, sob a enorme abóbada de uma outra tenda branca. Tinham 5 ou 6 esculturas de gelo, intrinsecamente elaboradas, grandes o suficiente para ficarem na mesma forma, sem derreter por horas. Mas o que realmente prendeu o interesse dela foram as flores. O terreno era um mar de brilhantes de gladiolos e lilazes. Os convidados eram aquilo que ela já esperava. Além de Will, o único convidado que ela conhecia era Scott,
Ashley e Cassie, e nenhum deles estava ansioso para vê-la. Não que isso importasse muito. Uma vez que as pessoas ocuparam seus lugares, todo, com exceção talvez de Will, estavam focados na iminente chegada de Meghan. Will parecia contente em fixar seu olhar em Ronnie. Ela queria ser mais discreta o possível, então escolheu sentar-se nas fileiras de trás e longe do corredor. Até agora, ela não tinha visto Susan, que estava provavelmente preocupando-se com Meghan, e ela rezou para que Susan não a notasse até o fim da cerimônia. Se ela seguisse seu caminho, Susan provavelmente não a notaria, mas também era improvável, já que ela passaria muito tempo com Will. Com licença, ela ouviu alguém dizendo. Olhando para cima, ela viu um homem mais velho e sua esposa tentando passar por ela para sentarem nos lugares vazios ao lado dela. É mais fácil se eu chegar para lá, ela ofereceu. Você tem certeza? Sem problemas, ela disse, movendo-se para o último assento vazio para abrir caminho. O homem parecia-lhe vagamente familiar para ela, mas a única conexão que veio-lhe à mente foi o aquário, e não parecia ser o caso. Antes que ela pudesse imaginar mais, um quarteto iniciou os primeiros acordes da marcha nupcial. Ela olhou por cima do ombro em direção à casa, junto com todo mundo. Ela ouviu um audível som de admiração. Meghan apareceu no alto dos degraus da varanda. Enquanto ela descia, seu pai a esperava lá embaixo. Ronnie fez uma decisão instantânea de que Meghan era a noiva mais deslumbrante que ela já havia visto. Ocupada pela visão que era a irmã de Will, ela mal registrou que o homem mais velho ao lado dela estava mais ocupado em observá-la do que a Meghan. Capítulo 27 – Marcos. Retrocedendo na areia em Bauer-Espent, Marcos sabia que deveria estar aproveitando a confusão que ele causou na noite anterior. Tudo seguiu exatamente o caminho que ele planejou. A casa foi decorada com precisão com os artigos de jornal com detalhes intermináveis, e solta as estacas não todo o caminho, apenas o suficiente para garantir que puxaria livre quando ele bateu nas cordas. Tinha sido fácil de fazer quando todo mundo estava comendo jantar. Ele tinha ficado emocionado ao ver Ron andar até ao cais, Will ao seu lado, eles não o decepcionaram. E bom antigo tinha confiança, desempenhou o seu papel perfeitamente, se não era um cara mais previsível em todo o mundo, Marcos. Ficaria chocado. Aperte o botão X e Will faria uma coisa, botão Y e Will faria outro. Se não tivesse sido tão divertido, que teria sido chato. Marcos não foi como as outras pessoas, ele sabe há muito tempo. Crescendo acima, nunca se sentiu culpado por qualquer coisa, e ele gostou sobre si mesmo. Não havia poder na capacidade de fazer o que quisesse, sempre que ele quisesse fazer isso, mas o prazer era geralmente de curta duração. Na noite passada, ele se sentia mais vivo do que ele tinha sido em meses, a corrida tinha sido incrível. Normalmente, depois que ele tirou um dos seus projetos, como ele gostava de pensar deles, ficaria satisfeito por semanas. Uma coisa boa também, desde a sua Insta, deixou desmarcada, acabaria por levá-lo pego. Ele não era burro. Ele sabia como as coisas funcionavam, razão pela qual ele sempre foi muito, muito cuidadoso. Agora, porém, ele era atormentado pelo sentimento de que ele cometeu um erro. Talvez ele empurrou sua sorte muito longe de fazer o Blake Ellis o alvo de seu mais recente projeto. Eles eram a coisa mais próxima à realeza em Wilmington. Afinal, eles tinham o poder, eles tinham ligações, e eles tinham dinheiro. E ele sabia que se descobrissem que ele esteve envolvido, eles parariam em nada para colocá-lo afastado por tanto tempo quanto possível. Então ele ficou com uma dúvida incomoda. Will tinha coberto Skov no passado, mas o que ele iria fazê-lo mesmo à custa do casamento de sua irmã? Ele não gostava dessa sensação. Sentiu-se quase como com medo. Ele não queria ir para a prisão, não importa o quão curta é a frase. Ele não podia ir para a prisão. Ele não pertencia ali. Ele era melhor do que isso. Ele foi mais esperto do que isso, e ele não poderia imaginar que está sendo bloqueado em uma gaiola e ser ordenado em torno de um bando de lacaios da guarda.
prisional ou tornar-se o interesse amoroso de um alimento de 300 quilos neonazista ou comer porcaria barata polvilhada com ou a qualquer dos outros horrores que ele poderia facilmente imaginar. Os edifícios que tinha queimado e as pessoas que ele tinha machucado significava absolutamente nada para ele, mas o pensamento da prisão o fez doente. E nunca teve medo de sentir mais perto do que ele tinha desde a noite passada. Até agora, as coisas estavam calmas, ele lembrou a si mesmo. Obviamente, não havia sido identificado, porque se tivesse, Bauer West Point estaria cheio de policiais. Ainda assim, ele precisava colocar baixo por um tempo. Real baixa. Nenhuma das partes em casas de praia, não há incêndios em armazéns, e ele não iria a qualquer lugar perto de qualquer vontade ou Ronnie. Passou sem dizer que ele não pronunciava uma única palavra ou Ted ou Lance ou mesmo Blase. Era melhor deixar as memórias das pessoas desaparecem. A menos que Will mudou de ideia. A possibilidade de acertá-lo como um golpe físico. Sempre que ele uma vez tinha o poder total sobre Will, seus papéis foram invertidos, de repente, ou pelo menos empatou. Talvez, pensou ele, seria melhor se ele simplesmente deixasse a cidade por um tempo. Dirija para o sul ou para Myrtle Beach, Miami ou Fort Lauderdale até o casamento acabar completamente. Parecia que era a decisão certa, mas para isso, ele precisava de dinheiro. Um monte de dinheiro. E em breve. O que significava que ele precisava para fazer alguns shows na frente de algumas grandes multidões. Felizmente, o torneio de vôlei de praia era a partir de hoje. Será que estaria competindo? Sem dúvida, mas não havia nenhuma razão, ele teve que ir em qualquer lugar perto dos tribunais. Ele faria seu show no cais, um grande show. Atrás dele, Blase estava sentada ao sol, vestindo apenas jeans e sutiã, a blusa estava enrolada perto da fogueira. Chama, ele gritou, vamos precisar de 9 bolas de hoje. Não vai ser uma grande multidão, e temos de fazer algum dinheiro. Ela não lhe respondeu, mas seu suspiro audível definir seus dentes na borda. Ele estava doente e cansado dela. Desde que sua mãe havia chutado para fora. Ela tinha sido nada, mas no dia taciturno e dia fora. Ele assistiu à sua ascensão a partir de seu ponto e pegou o frasco de fluido de isqueiro. Bom. Pelo menos ela estava trabalhando um pouco para ganhar seu sustento. 9 bolas de fogo. Nem todos, ao mesmo tempo, é claro, pois eles normalmente utilizados 6 no decurso de um show. Mas, adicionando mais uma aqui e ali, alguma coisa inesperada, pode ser suficiente para levantar o dinheiro que precisava. Em alguns dias, ele estaria na Flórida. Só ele. Teddy, Lance e Blase estariam por conta própria por um tempo, que estava bem para ele. Ele estava doente de todos eles. Já está planejando sua viagem, ele mal percebeu como bolas de pano embebido de Blase com fluidos de isqueiro, diretamente acima da camisa que ela viria a usar no show. Capítulo 28. Will. Ganhar o jogo da primeira rodada foi extremamente fácil, Will e Scott mal soaram. Na segunda rodada, o jogo ficou ainda mais fácil, seus adversários marcando apenas um único ponto. Na terceira rodada, ele e Scott tiveram que trabalhar duro. Embora o placar parecia desequilibrado, Will saiu do tribunal pensando que a equipe que tinha vencido apenas foi muito melhor do que a pontuação indicada. Começaram as quartas de final em 2 horas, a final foi marcada para 6. Como sempre, descansou as mãos sobre os joelhos, à espera de serviço da equipe adversária. Ele sabia que seu jogo foi hoje. Eles foram até 1 hora e 55 minutos, mas ele não estava preocupado. Ele se sentiu bem, sentiu-se rápido, e cada tiro ele colocou enviou a bola a voar para exatamente o ponto que queria. Mesmo que seu adversário jogou a bola no ar para iniciar seu serviço, Will sentiu inatacável. A bola veio arco sobre a rede com topspin pesados, antecipando sua queda. Ele se mexeu para a frente e girou a bola com perfeição. Com timing impecável, Scott correu e pulou antes da cravação crosscut bola, voltando a servir a seu lado.
Eles venceram os próximos 6 pontos em uma linha antes de a outra equipe tenha servir para trás, e como ele se instalou na posição, ele rapidamente. Digitalizados os stands para Ronnie. Ela estava sentada na arquibancada em frente de seus pais e Megan, provavelmente uma boa ideia. Ele odiava que ele não poderia dizer à sua mãe a verdade sobre o Marcos, mas o que ele poderia fazer? Se a mãe sabia que tinha feito, ela iria para o sangue, que só poderia conduzir à retribuição. Ele tinha certeza a primeira coisa que faria se Marcos preso seria começar sua pena reduzida em troca de informação útil sobre o outro, mais grave o crime de Scott. Isso poderia causar problemas para Scott em um momento crítico em sua busca bolsa de estudos, para não mencionar ferir os pais do Scott, que também passaram a ser amigos íntimos de seus próprios pais. Então, ele mentiu e, infelizmente, sua mãe tinha escolhido jogar a culpa da coisa toda sobre Ronnie. Mas ela tinha mostrado esta manhã e disse-lhe que o amava mesmo assim. Eles falariam mais tarde, ela havia prometido. E ela disse-lhe que mais do que tudo, ela queria que ele jogue o seu melhor no torneio, que foi exatamente o que ele ia fazer. Como os adversários sacando novamente, Will correu toda a quadra para fazer a tiro, Scott seguiu com um conjunto perfeito, e Will cravado em casa. Daquele ponto em diante, os seus adversários marcou apenas mais um ponto antes de o jogo terminou, no jogo seguinte, marcou apenas 2 vezes. Ele e Scott avançaram para as semifinais, e na arquibancada, ele podia ver Ronnie torcendo por ele. A partida semifinal foi mais difícil ainda, que havia vencido o primeiro jogo facilmente, apenas para perder o segundo jogo de desempate. Will estava de pé sobre a linha de serviço, à espera do funcionário para sinalizar o início do terceiro jogo, quando o seu olhar vagou primeiro para a arquibancada e depois para o cais, observando que a multidão era 3 vezes maior do que tinha sido no ano anterior. Aqui e ali, viu grupos de pessoas que ele tinha conhecido na escola e outros que ele tinha conhecido crescendo. Não havia um assento aberto na arquibancada. Ao sinal do árbitro, Will jogou a bola no ar e tomou uma série de passos rápidos. Lançando-se no ar, ele enviou uma bolada para baixo da linha de base, apontando para um local a cerca de 3/4 do caminho de volta. Ele desembarcou, pronto para disputa na posição, mas ele já sabia que não era necessário. Ao dividir o órgão, tanto de seus adversários tinham congelado por um instante demasiado longo. A bola de condução enviou uma nuvem de areia antes de patinar fora da quadra. 1-0. Será servido 7 vezes em uma fileira, colocando Scotty confortavelmente à frente dele, e eles acabaram alternando os pontos a partir de então, levando a uma vitória relativamente fácil. Andar a pé fora da quadra, Scott bateu as costas. "It's over", disse ele. "Nós estamos pegando fogo hoje, então vamos Tyson e Landry vá em frente." Tyson e Landry, um par de 18 anos de idade, vieram de Hermosa Beach, Califórnia. Foi a equipe júnior dominante no mundo. Um ano atrás, eles classificaram em 11º no mundo global, o que teria sido bom o suficiente para representar praticamente todos os outros países nos Jogos Olímpicos. Eles estavam jogando juntos desde que tinham 12 anos de idade e não tinham perdido um jogo em 2 anos. Scott e Will tinham encontrado apenas uma vez antes no ano passado nas semifinais do mesmo torneio, e eles saíram da quadra com o rabo entre as pernas. Eles não tinham mesmo feito um jogo dele. Mas hoje a história foi diferente, eles venceram o primeiro jogo por 3 pontos, Tyson e Landry ganharam o jogo seguinte, exatamente a mesma margem, e no final do jogo, eles foram amarrados às 7. Será que tinha sido fora do sol durante 9 horas? Apesar dos litros de água e Gatorade que tinha consumido, o sol e o calor devia ter colocado ele para baixo, pelo menos, um pouco, e talvez ele tinha. Mas não sentia isso. Agora não. Não quando ele percebeu que realmente tinha uma chance de ganhar a coisa toda. Eles tiveram o saque, sempre em desvantagem no vôlei de praia, uma vez que os pontos foram marcados em cada vôlei da equipe retornar a servir tinha a chance de definir e aumento na bola, mas Scott enviou uma no global sobre a rede que forçou Tyson fora de posição. Tyson foi capaz de alcançar a bola no tempo, mas mandou tudo voando na direção errada.
lândrico-brado e de alguma forma tem a mão na bola, mas isso só piorou as coisas, que subiu para a multidão, e Will sabia que seria pelo menos 1 minuto até que a bola estava de volta no jogo. Quando isso aconteceu, ele e Scott estaria conduzindo por 1 ponto. Como de costume, ele se virou em direção à primeira Ronnie e viu sua onda com ele. Então, de frente para outro jogo das arquibancadas, ele sorriu e acenou para a sua família. Além deles, no cais, ele podia ver a multidão embalada na área mais próxima aos tribunais, mas estava claro um pouco mais longe. Ele questionou sobre isso até que ele viu uma bola de fogo de arco através do ar. A pontuação foi amarrada em 12 anos quando isso aconteceu. A bola tinha disparado contra a multidão, desta vez por causa de Scott, e como Will voltou ao seu lugar na quadra, ele encontrou-se olhando para o cais, porque ele sabia que Marcus estava lá. O fato de que Marcus estava tão perto fez tensa com a mesma raiva que ele sentia na noite anterior. Ele sabia que deveria deixá-lo ir, assim como Megan tinha avisado a ele. Ele sabia que não deveria ter incomodado ela com toda a história na noite passada, foi o seu casamento, afinal, e os pais dele tinham reservado uma suíte no hotel histórico Wilmingtonian para ela e Daniel. Mas ela insistiu, e ele desabafou. Embora ela não criticasse sua decisão, ele sabia que ela tinha ficado desapontada que ele permaneceu em silêncio sobre o crime de Scott. Ela tinha sido inequivocamente favorável esta manhã, no entanto, e enquanto esperava o árbitro a apitar, ele sabia que estava jogando tanto quanto para sua irmã como para si mesmo. No cais, ele avistou as bolas de fogo dançando no ar. A multidão tinha desaparecido de perto da grade e ele pôde apenas ver por fora Ted e Lance dançando, como de costume. O que surpreendeu foi a visão de Blas fazendo malabarismos com bolas de fogo com Marcus. Ela iria pegar uma, então enviá-la voando de volta para Marcus. Para os olhos de Will, as bolas de fogo estavam se movimentando atrás mais rapidamente do que o habitual. Blas foi recuando lentamente, provavelmente tentando retardar as coisas, até que, finalmente atingiu o parapeito do cais. A sacudida provavelmente a fez perder a concentração, mas as bolas de fogo continuaram a voar em sua direção. E calculando mal a direção das bolas de fogo, uma delas acabou batendo contra sua camisa. Com outra bola de fogo logo. Após, ela estendeu a mão para que pudesse segurar, enquanto outra batia em seu corpo. Em poucos segundos, à frente de sua camisa se tornou uma folha de fogo, alimentado pelo excesso de fluido de isqueiro. Em pânico, ela tentou golpear as chamas, obviamente, esquecendo que ela ainda segurava a bola de fogo. Um instante depois, as mãos estavam em chamas também, e seus gritos abafados todos os outros ruídos no estádio. A multidão em torno do show de incêndio deve entrado em choque, porque ninguém fez um movimento em direção a ela. Mesmo à distância, Will podia ver as chamas consumindo-a como um ciclone. Instintivamente, ele correu para fora da quadra, correndo pela areia em direção ao cais. Sentindo os pés deslizam, ergueu os joelhos para aumentar sua velocidade, os gritos de Blas estavam no ar. Ele correu no meio da multidão, zigue-zagueando de uma abertura para a próxima e rapidamente atingindo os passos. Ele levou 3 de cada vez, agarrar-se uma das pilastras que ele não iria mais devagar, então chicoteado em torno. Logo que ele atingiu o cais. Ele enfiou no meio da multidão, incapaz de ver Blas até chegou à clareira. Até então, um homem estava agachado ao lado dela se contorcendo, gritando. Não havia nenhum sinal de Marcus ou Ted ou Lance. Will parou olhando para a camisa Blas, derretidas em sua pele, crua e empolada. Ela estava chorando e gritando incoerentemente agora. Ainda ninguém ao seu redor parecia ter a menor ideia do que fazer a seguir. Will sabia que tinha que fazer alguma coisa. Uma ambulância levaria pelo menos 15 minutos para atravessar a ponte ao longo da praia, mesmo sem a enorme multidão. Quando Blas gritou em agonia, mais uma vez, ele inclinou-se e recolheu-a delicadamente em seus braços. Seu caminhão estava por perto, ele tinha sido um dos primeiros a chegar na parte da manhã, e começou a carregá-la nesse sentido. Atordoados com o que acabaram de testemunhar, ninguém tentou impedi-lo. Blas foi desaparecendo dentro e fora da consciência, e ele andou tão rápido quanto pôde, cuidando para não abalar seu corpo desnecessariamente.
Ronnie veio correndo na direção para onde estava carregando Blas. Ele não tinha ideia de como ela foi capaz de descer da arquibancada e alcançá-lo tão rápido, mas ficou aliviado ao vê-la. As chaves estão no pneu traseiro, gritou ele. Nós precisamos, estica-la no banco de trás e enquanto estou dirigindo, ligue para o pronto-socorro e diga-lhes que estamos a caminho para que eles possam esperar por nós. Ronnie correu em frente ao caminhão e foi capaz de conseguir abrir a porta antes de Will chegar. Não foi fácil a manobra de Blas no banco, mas eles conseguiram isso, e em seguida saltou atrás do volante. Indo para fora, ele dirigiu para o hospital, já certo de que ele estava violando algumas dezenas de leis de tráfego ao longo do caminho. A sala de emergência do hospital estava lotada. Will estava sentado perto da porta, olhando fixamente para fora na noite escura. Ronnie sentou ao lado dele. Seus pais, junto com Megan e Daniel, vieram brevemente, mas já tinham ido horas antes. Nas últimas 4 horas, Will contou a história várias vezes para inúmeras pessoas diferentes, incluindo a mãe de Blas, que estava na parte de trás com ela agora. Quando ela correu para a sala de espera, Will tinha visto claramente o medo escrito em seu rosto antes de uma das enfermeiras a levaram para longe. Além de escutar que ela tinha feito uma cirurgia às pressas, Will não tinha ouvido nada. A noite estendeu à frente deles, mas não podia se imaginar saindo. Suas memórias mantidas levaram-no de volta à forma como ela estava quando eles se sentaram lado a lado na terceira série, em seguida, avançar para a imagem da criatura devastada que tinha tido em seus braços, mais cedo naquele dia. Era um estranho agora, mas ela tinha sido uma amiga uma vez, e isso foi suficiente para ele. Ele questionou se a polícia iria voltar. Eles chegaram com seus pais, e ele disse-lhes o que sabia, mas tinha sido mais interessados no porquê ele tinha trazido Blas para o hospital, em vez de permitir que os paramédicos o fazer. Será que tinha sido verdadeiro? Ele não se lembrava que estavam no local, e ele podia ver que ela precisava ir ao hospital imediatamente, e, felizmente, eles tinham entendido isso. Ele pensou que tinha visto até mesmo o oficial Johnson cabeceamento ligeiramente e Will tinha a sensação de que na mesma situação, o oficial Johnson teria feito a mesma coisa. Toda vez que a porta para além da estação das enfermeiras abria, Will procurava por um dos enfermeiros que tinham ido lá para receber Blas. No carro, Ronnie, de algum modo, foi capaz de chegar até o hospital, e uma equipe de trauma estava esperando. Dentro de 1 minuto, Blas estava em uma maca e sendo levado embora. Levou quase 10 minutos antes de ele e Ronnie conseguissem pensar em nada para dizer uns aos outros. Em vez disso, ficou imóvel, de mãos dadas, tremendo com a lembrança de Blas gritando no caminhão. A porta do hospital abriu novamente, e Will reconheceu Blas mãe enquanto ela caminhava na direção deles. Ambos levantaram. Quando ela estava perto, Will podia ver as linhas de tensão ao redor da boca. Uma das enfermeiras disse-me que ainda estavam aqui. Eu quis descer para agradecer pelo que você fez. Sua voz falhou, e Will engoliu, percebendo sua garganta tinha ido seco. Será que ela vai ficar bem? Ele conseguiu coachar fora. Eu não sei ainda. Ela ainda está em cirurgia. Mãe Blas incidiu sobre Ronnie. Estou Conway Margaret. Eu não sei se Galadriel nunca falou de mim. Eu sinto muito, Sra. Conway. Ronnie gentilmente estendeu a mão para tocar-lhe o braço. A mulher cheirou, tentando e não conseguindo ficar composto. Estou, também ela começou. Sua voz se tornou mais áspera que ela passou. Eu lhe disse 100 vezes para ficar longe de Marcos, mas ela não ouvia. E agora a minha menina. Ela rompeu, incapaz de conter os soluços. Ele viu, paralisado, como Ronnie avançou para abraçá-la, ambas chorando nos braços uma da outra. Quando Will dirigiu pelas ruas de Hartsville Beach, tudo se destacava em foco brilhante. Ele estava dirigindo rápido, mas sabia que ele poderia dirigir ainda mais rápido. Num relance fração de segundo, ele foi capaz de perceber detalhes que normalmente teria escapado. O halo suave neblina ao redor do revérbero virou um lixo no beco ao lado do Burger King. O dente pequeno perto da placa de um creme Nissan Sentra.
Ao lado dele, Ronnie estava observando ansiosamente, mas não tinha dito nada. Ela não tinha perguntado onde estavam indo, mas ela não precisa. Assim como a mãe Blas havia deixado a sala de espera, Will tinha ficado sem dizer uma palavra e perseguido furiosamente de volta para o caminhão. Ronnie tinha seguido e entrou no banco do passageiro. À frente, o semáforo ficou amarelo, mas ao invés de diminuir o carro, ele continuou dirigindo. O motor do caminhão em alta rotação em direção Bauer-Mespen. Ele sabia que o caminho mais rápido e facilmente navegado às voltas, deixando a área de negócios, o caminhão rugiu últimos casas à beira-mar calmo. O cais estava próximo e, em seguida, a casa de Ronnie, ele não diminuiu. Em vez disso, ele empurrou o carro para os limites de segurança. Próximo a ele, Ronnie foi segurando o punho como ele fez a última curva em um parque de estacionamento do cascalho quase escondido pelas árvores. O caminhão derrapou em uma parada no saibro como Ronnie finalmente encontrado a coragem de falar. Por favor, não faça isso. Ele a ouviu e sabia o que ela queria dizer, mas ele pulou para fora do caminhão de qualquer forma. Bauer.s não foi longe. Acessados apenas pela praia, ele estava ao virar da esquina, um casal de 100 metros após o stand vigiada. Ele quebrou em uma corrida. Ele sabia que Marcos estaria aqui, ele sentiu. Ele começou a correr de forma plana, flashes de imagens em sua mente, o fogo na igreja, a noite no carnaval, a forma como ele agarrou pelos braços Ronnie e Blas, em chamas. Marcos não tinha tentado ajudá-la. Ele havia fugido quando ela precisava dele, quando ela poderia ter morrido. Será que não se importava o que poderia acontecer com ele? Ele não se importava com o que poderia acontecer com Scott. Ele foi além do que agora. Desta vez, Marcos tinha ido longe demais. Quando ele virou a esquina, ele viu-os à distância, sentados em pedaços de madeira flutuante em torno de uma fogueira pequena. Fogo. Bolas de fogo. Blas. Ele acelerou, roubando-se para o que estava por vir. Ele aproximou o suficiente para fazer as garrafas de cerveja vazias espalharem ao redor do fogo, mas ele sabia que a escuridão o impediu de vê-lo. Marcos estava levantando uma garrafa de cerveja aos lábios quando Will abaixou o ombro e bateu nele pelas costas, logo abaixo de seu pescoço. Sentiu Marcos vacilar, sob o impacto, o som de só um suspiro doloroso quando Will o levou para a frente na areia. Will sabia que tinha de mover-se rapidamente, a fim de alcançar Ted antes que ele ou seu irmão conseguissem reagir. A visão de Marcos de repente ser conduzido para o chão parecia paralisá-los, embora, e depois dirigiu Will um joelho nas costas de Marcos, ele rosnou para Teddy, as pernas movendo-se como pistões, dirigindo-o para trás ao longo dos troncos. Ele aterrissou em cima de Teddy, mas ao invés de usar seus punhos, ele recuou e bateu a testa para baixo no nariz de Teddy. Sentiu que o nariz foi achatado sob o impacto. Will levantou-se rapidamente, ignorando a visão de Teddy rolando no chão, mãos no rosto e sangue jorrando entre seus dedos, seus gritos abafados parcialmente pelo som dos engasgos dele. Lance já estava em movimento de carga quando Will deu um passo grande para trás, mantendo a distância. Lance estava quase sobre ele indo baixo quando de repente levou o seu joelho para cima. Sentiu quando bateu o joelho no de Lance. Lance de cabeça para trás e chicoteado, ele estava inconsciente antes que ele caiu no chão. 2 para baixo, 1 para ir. Até então, Marcos ficou surpreendentemente sobre os pés. Ele pegou um pedaço de madeira e se afastou quando Will avançou. Mas a última coisa que queria Will era que Marcos pudesse posicionar os pés antes de balançar. Marcos balançou a madeira, mas a batida do lado foi fraca antes de esmagamento no peito de Marcos. Ele passou os braços em torno dele, prendendo-os e levantando, utilizando a dinâmica de condução Marcos de volta. Era uma imagem perfeita de combate, e Marcos foi batido nas costas dele. Ele trouxe seu peso total em cima de Marcos, e como ele tinha feito com Teddy, deu a Marcos uma cabeçada tão dura como pôde. Sentiu a trituração dos ossos, mas desta vez ele não parou por aí. Em vez disso, ele despedaçou Marcos com seu punho.
Ele bateu-lhe novamente e novamente, cedendo à raiva, desencadeando sua fúria na impotência que sentira desde o incêndio. Ele bateu Marcos na orelha, em seguida, bateu no seu ouvido novamente. Os gritos de Marcos só o enfureceram ainda mais. Ele balançou novamente, desta vez apontando para o nariz que ele já tinha quebrado, quando de repente sentiu alguém agarrar seu braço. Ele virou-se, pronto para Teddy, mas era Ronnie segurando seu braço, com uma expressão de pavor no rosto. Pare! Ele não vale a pena ir para a prisão, ela gritou. Não estrague sua vida por ele. Ele mal ouviu ela falar, mas ele registrou sua mão puxando quando ela começou a tentar retirá-lo. Por favor, Will, ela disse, com voz trêmula. Você não gosta dele. Você tem um futuro. Não jogue tudo fora. Quando ela gradualmente afrouxou seu aperto, ele sentiu o dreno de sua energia. Ele se esforçou para ficar de pé, mas a falta de adrenalina estava deixando-o frágil e desequilibrado. Ronnie deslizou um braço ao redor de sua cintura e lentamente começou a caminhar de volta para o caminhão. Na manhã seguinte, ele foi trabalhar com a mão doendo, só para descobrir Scott esperando por ele no vestiário pequeno. Como Scott puxou seu macaco, ele olhou para Will antes de encolher uma peça sobre os ombros. Você não tem que parar o jogo, disse ele, puxando para cima o zíper. Os paramédicos estavam lá o tempo todo. Eu sei, disse Will. Eu não estava pensando. Eu tinha visto eles antes, mas eu esqueci. Sinto muito por ter de desistir do jogo. Sim, bem, eu também, Scott agarrou. Ele pegou um pano e enfiou-o em seu cinto. Poderíamos ter vencido tudo, mas você tinha que apressar-se para jogar, herói. Scott, o homem, ela precisava de ajuda. E é? E por que é que tem que ser você? Porque você não pode esperar por ajuda. Porque você não ligou para o 911. Porque você tem que puxar-lhe a palavra em seu caminhão. Eu te disse, eu esqueci, os paramédicos estavam lá. Eu pensei que iria demorar muito para que uma ambulância chegar. Scott bateu com o punho contra o armário. Mas você não gosta dela mesmo, gritou ele. Você nem sabe mais dela. Sim, se fosse Ashley Cass ou mesmo Ronnie, eu poderia entender. Inferno, se fosse um estranho, eu poderia entender. Mas Blas? Chama? A mesma garota que vai enviar a sua namorada para a cadeia? A garota que sai com Marcos. Scott deu um passo em direção a ele. Você acha que por um segundo, ela teria feito o mesmo por você? Se você foi ferido e precisava de ajuda? Não é um acaso. É apenas um jogo, ele se opôs, sentindo sua própria raiva começando a chegar à superfície. Para você, Scott gritou. Para você é um jogo. Mas para você, tudo é um jogo. Você não tem isso? Porque nada importa para você. Você não precisa de ganhar coisas como essa, porque mesmo se você perde, você ainda receber a vida entregue a você numa bandeja de prata. Mas eu precisava disso. É o meu futuro na linha, homem. Sim, bem, era a vida de uma garota na linha, Will disse com as mãos amarradas para trás. E se você pudesse parar de ser tão egocêntrico, por uma vez, você verá que a vida de alguém é mais importante do que sua bolsa de vôlei precioso. Scott balançou a cabeça em desgosto. Você é meu amigo há muito tempo. Mas você sabe, sempre foi em seus termos. Tudo tem sido sempre o que você quer. Você quer romper com Ashley, você quer sair com Ronnie, que pretende explodir a prática durante semanas a fio. Você quer brincar de herói. Bem, você sabe o quê? Você estava errado. Eu conversei com os paramédicos. Eles me disseram que você estava errado. Que, ao puxar ela para o carro do jeito que você fez, você poderia ter feito coisas piores. E que você conseguiu. Ela te agradecer? Não, claro que ela não fez. E ela não vai. Mas você está perfeitamente disposto a pôr um amigo sobre o parafuso porque o que você quer fazer é mais importante.
As palavras de Scott foram como golpes para seu estômago, mas ele só alimentou a raiva. Super Scott, Will disse. Desta vez, não é tudo sobre você. Você devia-me. Scott gritou, batendo o armário novamente. Eu pedi uma coisa simples. Você sabe o quanto isso significou para mim. Eu não devo nada a você, Will disse com fúria silenciosa. Eu estive cobrindo para você durante os últimos 8 meses. Estou cansado de Marcos jogar conosco. Você precisa fazer a coisa certa. Você precisa dizer a verdade. As coisas mudaram. Will virou-se e caminhou até a porta. Como ele empurrou, ele ouviu Scott por trás dele do que você fez. Will virou-se, segurando a porta semi-aberta e encontrou o olhar de Scott com a intenção de aço. Como eu disse, é preciso dizer a verdade. Ele esperou até Scott absorveu as palavras dele, em seguida, saiu, deixando a porta se fechar atrás dele. Como ele fez o seu caminho no passado, os carros e elevadores, ele podia ouvir Scott chamando por ele. Você quer arruinar a minha vida? Você quer que eu vá para a prisão por um acidente? Eu não vou fazer isso. Mesmo quando ele se aproximava da entrada, ele ainda podia ouvir Scott batendo a mão na guarda. Capítulo 29. Ronnie. A semana que seguiu foi tensa para ambos. Ronnie não estava confortável com a violência que ela tinha visto Will usar, nem estava totalmente confortável com a maneira que a fez sentir. Ela não gostava de brigas, não gostava de ver pessoas se machucando, e ela sabia que isso dificilmente ia melhorar a situação. Sim, ela poderia forçar a si mesma a ficar brava com Will pelo que ele tinha feito. Por mais que não quisesse condenar o que tinha acontecido, ver Will desmontar 3 deles fez com que ela se sentisse mais segura com ele. Mas Will estava estressado. Ele tinha certeza que Marcos ia reportar o que tinha acontecido e que a polícia viria bater em sua porta a qualquer minuto. Mas Ronnie sentia que tinha mais alguma coisa chateando, algo que ele não estava contando. Por alguma razão ele e Scott não estavam se falando, e ela se perguntava se isso tinha algo a ver com o mal-estar de Will. E então, é claro, havia a família. Particularmente, a mãe de Will. Ronnie tinha visto-a 2 vezes após o casamento. Uma quando ela estava esperando uma caminhonete do lado de fora da casa de Will enquanto ele ia lá dentro pegar uma camisa limpa, e outra no restaurante onde Will tinha levado a. Quando eles tomaram seus lugares, Susan entrou com um grupo de amigas. Ronnie tinha uma vista perfeita da entrada, mas Will estava olhando em outra direção. Nas 2 ocasiões, Susan tinha, prontamente, virado as costas para Ronnie. Ela não havia contado a Will nenhuma das 2 ocasiões. Enquanto Will estivesse perdido em seu mundo de castigos e preocupações, Ronnie notou que Susan parecia acreditar que ela era a pessoa responsável pela tragédia que caiu sobre Blas. Do seu quarto, ela podia ver a figura adormecida de Will ao longe. Ele estava enrolado perto do ninho das tartarugas, porque alguns dos ovos tinham começado a rachar. Eles tinham retirado a gaiola esta tarde e o ninho estava completamente exposto. Nenhum dos dois sentiu-se bem em deixar o ninho abandonado durante a noite, e porque ele estava passando cada vez menos tempo em casa ultimamente, ele se voluntariou para vigiar. Ela não queria pensar nos problemas recém-descobertos deles, mas ela encontrou-se repassando em sua mente tudo o que tinha acontecido nesse verão. Ela mal podia lembrar-se daquela garota que ela era quando chegou à praia. E o verão não tinha acabado ainda, e em alguns dias, ela completaria 18 anos, e após mais uma semana juntos, Will iria partir para a faculdade. Sua próxima audiência na corte estava marcada para alguns dias após a partida de Will, e ela teria que voltar para Nova York. Tanto que ela já tinha feito, e tanto que ela deixaria por fazer. Ela sacudiu a cabeça. Quem era ela? E de quem era a vida que ela estava levando? Mais que isso, onde isso ia levá-la? Esses dias, nada e tudo parecia real, mais real que qualquer coisa que ela tinha conhecido, seu amor por Will. Seu vínculo crescente com seu pai, a maneira com que o ritmo de sua vida parecia estar diminuindo, tão simples e completa.
Tudo isso, às vezes, parecia estar acontecendo com outra pessoa, alguém que ela ainda estava conhecendo. Nunca em 1 milhão de anos ela consideraria a ideia de que uma cidade pacata em algum lugar do sul preencheria muito mais do que a vida e o drama de Manhattan. Sorrindo, ela teve que admitir que, com algumas exceções, não tinha sido tudo ruim. Ela estava dormindo em um quarto com seu irmãozinho, separada somente por um vidro do rapaz que amava, um rapaz que a amava também. Ela questionou se havia algo mais maravilhoso na vida. E apesar de tudo que tinha acontecido, talvez por causa disso, ela nunca esqueceria o verão que eles passaram juntos, não importando o que o futuro trouxesse. Deitada na cama, ela começou a adormecer. Seu último pensamento consciente é que ainda tinha mais pela frente. Embora a sensação de que poderia acontecer o pior, ela sabia que isso não poderia ser possível, não depois de tudo que eles tinham passado. Porém, de manhã, ela acordou sentindo-se ansiosa. Como sempre, ela estava agudamente consciente de que mais um dia havia passado, significando um dia a menos com Will. Mas enquanto ela estava deitada lá, tentando descobrir o motivo de seu mal-estar, ela percebeu que não era só isso. Will estaria indo para a faculdade na próxima semana. Até mesmo Kayla estava indo para a faculdade. Ela ainda não tinha ideia do que fazer. Sim, ela faria 18 anos, e sim, ela lidaria com o que a corte decidisse, mas então o quê? Ela iria morar com sua mãe para sempre? Ela deveria arrumar um emprego na Starbucks? Por um momento ela visualizou uma imagem de si mesma segurando uma pá e seguindo elefantes em um zoológico. Era a primeira vez que ela confrontava seu futuro tão precisamente. Ela sempre teve a crença de que tudo ficaria bem, independente do que ela decidisse. E ficaria, ela sabia, por um tempo. Mas ela ainda gostaria de estar morando com sua mãe aos 19 anos? Ou aos 21? Ou, pelo amor de Deus, 25? E como, pelo amor de Deus, alguém deveria ganhar o suficiente por conta própria e se dar o luxo de viver em Manhattan, sem um diploma universitário? Ela não sabia. O que ela sabia com certeza é que ela não estava pronta para o fim do verão. Ela não estava pronta para voltar para casa. Ela não estava pronta para pensar em Will vagando pelas quadras verdes de Vanderbilt, caminhado ao lado de líderes de torcida. Ela não queria pensar em nada disso. Está tudo bem? Você está meio quieta, Will disse. Me desculpe, ela disse. É só que eu tenho muita coisa na cabeça. Deles estavam sentados no pier, dividindo café e bagelos que eles tinham comprado no caminho. Normalmente o pier ficava lotado de gente pescando, mas essa manhã eles tinham o pier somente para eles. Uma ótima surpresa, considerando que ele tinha o dia de folga. Você já pensou no que quer fazer? Qualquer coisa que não envolva elefantes e paz. Ele equilibrou o bagel no copo de isopor. Eu quero saber do que você está falando. Provavelmente não, ela disse, sorrindo. Ok, ele acenou. Mas eu estava falando do que você quer fazer no seu aniversário amanhã. Ronnie franziu a testa. Não tem que ser nada especial, mas você vai fazer 18 anos. Encare isso, é uma grande coisa. Você será legalmente uma adulta. Ótimo, ela pensou. Outro lembrete de que o tempo dela estava correndo, e ela tinha que descobrir o que fazer da vida. Will deve ter lido sua expressão. Porque ele estendeu a mão e colocou em seu joelho. Eu disse algo errado. Não. Eu não sei. Eu estou me sentindo estranha hoje. À distância, vários golfinhos nadavam além do quebra-mar. A primeira vez que ela os tinha visto, ela tinha ficado impressionada. Agora eles eram uma parte normal do cenário, mas ainda assim, ela sentiria falta deles quando ela estivesse de volta a Nova York, fazendo seja o que for que ela fosse fazer. Ela provavelmente acabaria viciada em desenhos animados como Jonah e insistir em assisti-los de cabeça para baixo. Que tal eu levar você para jantar? Não, risque isso. Ela provavelmente acabaria viciada em Game Boy. Ok, ou podemos ir dançar. Ou talvez Guitar Hero.
Jonah gostava de jogar aquilo por horas. E Rick também, agora que ela estava pensando sobre isso. Basicamente, todo mundo que não tinha uma vida era viciado em algum jogo. Parece legal. Ou que tal isso? Nos pintamos nossos rostos e tentamos invocar as antigas deusas incas. Viciada naqueles jogos para perdedores, ela provavelmente ainda estaria morando em casa quando Jonah fosse para a faculdade daqui a 8 anos. Qualquer coisa que você achar melhor. O som da risada de Will foi o suficiente para trazer a atenção dela de volta a ele. Você disse algo. Seu aniversário. Eu estava tentando descobrir o que você quer para o seu aniversário, mas obviamente você estava na terra do nunca. Eu vou partir na segunda e quero fazer algo especial para você. Ela pensou sobre isso antes de voltar-se para a casa, notando novamente como fora de lugar ela parecia nesse pedaço da praia. Sabe o que eu realmente queria? Não aconteceu no dia de seu aniversário, mas 2 noites depois, 22 de agosto, uma sexta-feira, estava perto o suficiente. Os funcionários do aquário realmente levavam a sério toda a coisa da ciência. Mais cedo naquela tarde, funcionários e voluntários começaram a preparar a área para que as tartarugas pudessem partir para a água em segurança. Ela e Will ajudaram a alisar o caminho de areia que levava à mar. Outros colocavam fitas ao redor para manter a multidão afastada. A maioria, pelo menos. Seu pai e Jonah tinham sido autorizados a entrar na área marcada, eles estavam de pé, fora do caminho de quem estava trabalhando. Ronnie não tinha a mínima ideia do que deveria fazer, além de não deixar ninguém se aproximar do ninho. Não era como se ela fosse uma espata, mas enquanto ela estivesse vestindo a roupa de ovo de Páscoa, as pessoas assumiam que ela sabia de tudo. Ela deve ter respondido 1000 perguntas na última hora. Ela estava satisfeita por lembrar das coisas que Will tinha contado a ela sobre as tartarugas e também estava aliviada por ter dado uma olhada nos cartões que o pessoal do aquário tinha distribuído. Tudo que as pessoas queriam saber estava ali, no papel, mas era mais fácil perguntar a ela do que ler. Mas isso também ajudou a passar o tempo. Eles já estavam lá fora por horas, e por mais que eles tivessem assegurado que ninguém ia rachar a qualquer minuto, Ronnie não tinha essa certeza. As tartarugas não se importavam se as crianças pequenas estavam ficando cansadas, ou se alguém tinha que levantar cedo para trabalhar no dia seguinte. De alguma maneira, ela imaginou que só teria meia dúzia de pessoas lá, não centenas amontoando-se ao longo da fita de segurança. Ela não estava certa se gostava disso, meio que fazia a coisa toda parecer um circo. Quando ela sentou-se na duna, Will veio até ela. O que você acha? Ele perguntou, gesticulando em direção à cena. Ainda não tenho certeza. Nada aconteceu até agora, não vai demorar muito agora, continuou-me dizendo isso. Will sentou-se ao lado dela. Você precisa aprender a ser paciente, jovem gafanhoto, eu sou paciente. Eu só quero que elas saiam do ovo logo, dele riu. Engano-me, você não deveria estar trabalhando. Eu sou só um voluntário. É você que atualmente é uma funcionária do aquário, mas eu não estou sendo paga pelo meu tempo. E tecnicamente, já que você é um voluntário, eu acho que você deveria cuidar da fita de segurança. Deixe-me adivinhar. Metade das pessoas estão perguntando o que está acontecendo, e a outra metade está questionando coisas que são respondidas nos cartões que eles têm nas mãos basicamente. E você está cansada disso. Vamos dizer que isso não é tão divertido como o jantar da outra noite. Ele tinha levado-a para jantar em um pequeno restaurante italiano em seu aniversário, e também tinha dado a ela um colar de prata, com um pingente em forma de tartaruga, que ela tinha amado e vinha usando desde então. Como você sabe que já está quase na hora? Ele apontou para o aquário e para um de seus biólogos. Quando Elliot e Todd começam a ficar animados, ele soa bastante científico. E acredito em mim, posso me juntar a você. Depois que Will saiu para recuperar algumas lanternas extras no caminhão, seu pai foi até ela. Você não tem que perguntar, pai. É claro que pode, eu não queria incomodar você. Você parece meio preocupada, eu só estou esperando, como todo mundo, ela disse.
Ela se moveu, abrindo espaço para que ele sentasse ao lado dela. A multidão tinha aumentado na última meia hora, e ela estava feliz que seu pai estava do lado de dentro da fita de segurança. Ele parecia tão cansado. Acredite ou não, enquanto eu crescia, nunca vi uma ninhada saindo do ovo. Por que não? Não era uma grande coisa como é agora. Às vezes eu tropeçava em um ninho, e acho que foi arrumado, mas eu nunca pensei muito sobre isso. O mais próximo que cheguei de ver um nascimento de verdade era quando eu entrava nos ninhos dias depois de ter acontecido. Via todos os ovos quebrados ao redor, mas era apenas parte da vida por aqui. Em todo o caso, aposto que não era isso que você esperava, hein? Todas essas pessoas por perto. O que você quer dizer? Entre você e Will, vocês vigiaram esse ninho todas as noites, mantendo-o salvo. E agora, a parte mais excitante, vocês têm que dividir com todo mundo. Está tudo bem, eu não me importo. Nem um pouco. Ela sorriu. Era impressionante como seu pai tinha passado a conhecê-la tão bem. Como sua música está indo? É um trabalho em andamento. Eu escrevi provavelmente 1 milhão de variações para ela, mas nenhuma parece certo. Eu sei que é uma espécie de exercício inútil. Se eu não descobri ainda, eu provavelmente nunca irei descobrir. Mas isso me dá algo para fazer. Que eu vi a janela esta manhã. Está quase pronta. Ele acenou. Está quase lá. Eles já descobriram quando vão instalar. Não, ele disse. Ainda estão esperando pelo dinheiro para o resto da igreja. Eles não querem colocá-la até que o lugar comece a ser usado. O pastor Harris está preocupado que alguns vândalos possam quebrá-la ou destruí-la. O incêndio deixou mais cautelos a respeito de tudo. Eu seria cautelosa. Também. Steve esticou suas pernas na areia. E em seguida, puxou-as de volta, estremecendo. Você está bem? Ela perguntou. Apenas tenho ficado sentado muito tempo nos últimos dias. Jonah quer terminar a janela antes de partir. Ele se divertiu nesse verão, sim. Ele me disse uma noite que não queria voltar para Nova York. Que queria ficar com você. Ele um garoto doce, ele disse. Ele hesitou antes de virar-se para ela. Eu acho que a próxima pergunta é se você se divertiu nesse verão, sim. Eu me diverti por causa de Will. Por causa de tudo, ela disse. Estou feliz que passamos um tempo juntos. Eu também. Então, quando será a sua próxima viagem a Nova York? Oh, eu não sei. Ela sorriu. Muito ocupado esses dias. Não tanto, ele disse. Mas você quer saber de uma coisa? O quê? Eu acho que você é uma garota incrível. Eu quero que você nunca esqueça o quão orgulhoso eu sou de você ou porque você está dizendo isso. Não tenho certeza se venho te dizendo isso ultimamente. Ela descansou sua cabeça no ombro dele. Você é legal também, pai. Ei, ele disse, movendo-se em direção ao ninho. Acho que está começando. Eles foram para perto do ninho. Como Will havia predito, Elliot e Todd se deslocavam com grande excitação enquanto um silêncio caía sobre a multidão. Abriu um caminho, como Will havia descrito, só que as palavras não faziam justiça ao que estava acontecendo agora. Ela chegou tão perto do ninho que podia ver tudo. O primeiro ovo começando a se abrir, seguido por outro e depois outro, os ovos parecendo que se mexiam por conta própria até que a primeira tartaruga realmente surgiu, escalando os restos do ovo para fora do ninho. Ainda assim, o que se seguiu foi mais surpreendente. Primeiro, um pequeno movimento, então algum movimento, depois muito movimento que se tornou impossível para o olho humano capturar tudo, enquanto 5, e então 10, e então 20 e então tantas tartarugas que não dava para contar, juntas em grande frenesi de atividade. Como uma colmeia louca por esteroides. E então lá se foi a visão das pequenas, pré-históricas tartarugas, tentando escapar do buraco, arranhando seu caminho para cima, e então escorregando para baixo novamente, rastejando um por cima do outro. Até que um finalmente saiu, seguido por um segundo, então por um terceiro, todos movendo-se em direção ao caminho de areia, indo em direção à luz que Todd segurava, enquanto esperava na arrebentação.
Um por um, Ron assistiu-os passando, pensando que eram tão incrivelmente pequenos que sua sobrevivência parecia quase inconcebível. O oceano iria simplesmente engoli-los, fazendo-os desaparecerem, o que foi exatamente o que aconteceu quando chegaram na água e rolaram na arrebentação, balançando brevemente na superfície, antes de desaparecerem de vista. Ela permaneceu ao lado de Will, apertando sua mão de leve, imensamente. Feliz de que eles tinham passado todas aquelas noites ao lado do ninho, e então ela tinha feito sua pequena parte nesse milagre da nova vida. Era incrível pensar que após semanas de nada, tudo pelo que ela tinha esperado tinha acabado em questão de minutos. Enquanto ela ficava parada ao lado do garoto que amava, ela soube que nunca tinha compartilhado nada tão mágico com ninguém. Uma hora depois, revivendo o entusiasmo do acontecido, Ron e Will disseram boa noite para o pessoal do aquário e se dirigiram em direção aos seus carros. Além da trincheira, todas as provas do que tinha acontecido tinham sumido. Mesmo as cascas dos ovos não estavam à vista. Todd reuniu todas porque queria estudar a espessura e testar para a possível presença de produtos químicos. Enquanto andava ao lado dele, Will jogou seus braços ao redor dela. Eu espero que tenha sido tudo que você imaginava. Foi ainda melhor, ela disse. Mas eu ainda estou pensando nas tartarugas bebês. Elas vão ficar bem. Nem todas. Não, ele admitiu. Nem todas. Quando eles são pequenos, as probabilidades estão contra eles. Eles andaram alguns passos em silêncio. Isso me deixa triste. É o círculo da vida, certo? Eu não preciso da filosofia do Rei Leão nesse momento, ela resmungou. Eu preciso que você minta para mim. Oh, ele disse calmamente. Nesse caso, todos eles vão conseguir. Todos os 56. Eles vão crescer e acharem um companheiro, e vão fazer pequenos bebês e eventualmente vão morrer de velhice, depois de viverem uma vida mais plena que a maioria das tartarugas, é claro. Você realmente acha isso? Claro, ele disse, confidencialmente. São os nossos bebês. Eles são especiais. Ela ainda estava rindo quando ela viu seu pai sair na varanda de trás com Jonah. Ok, depois de todo esse entusiasmo ridículo, Jonah começou. E de assistir a coisa toda do começo ao fim, eu só tenho uma coisa a dizer. E o que seria? Will perguntou. Jonah sorriu abertamente. Aquilo foi tão legal. Ronnie riu, lembrando-se. Para a expressão de perplexidade de Will, ela apenas deu de ombros. Piada particular, ela disse, e nesse momento, seu pai tossiu. Era uma tosse forte, molhada, parecendo doente, mas tal como tinha acontecido na igreja, não parou com uma tosse. Ele tossiu repetidas vezes, um som violento seguido por outro. Ela viu quando seu pai agarrou-se no ferro para manter o equilíbrio. Ela pôde assistir Jonah franzir a testa com preocupação e medo, e até Will estava congelado em seu lugar. Ela viu o pai tentar ficar reto, arqueando as costas, lutando para controlar o acesso. Ele levou as mãos à boca e tossiu mais uma vez, e quando finalmente respirou irregularmente, soou como se estivesse respirando através da água. Ele engasgou novamente, e em seguida, abaixou as mãos. Pelo que parecia ser o segundo mais longo de sua vida, Ronnie estava congelada em seu lugar, de repente mais assustada do que jamais tinha estado. O rosto de seu pai estava coberto de sangue. Capítulo 30. Steve. Ele havia recebido sua sentença de morte em fevereiro, enquanto estava sentado no consultório médico, apenas uma hora depois de dar sua última aula de piano. Ele tinha começado a enisnar novamente quando ele se mudou de novo para Artsville Beach, depois de fracassar como um pianista de concertos. Pastor Harris, sem consultá-lo, levou um estudante promissor para a casa, alguns dias depois de Steve se mudar, e pedindo para que Steve fizesse um favor a ele. Era como se o pastor Harris percebesse que ao retornar para casa, Steve estava transmitindo o fato de que estava perdido e sozinho, e que a única maneira de ajudá-lo fora trazendo um senso de propósito de volta para sua vida.
O estudante era Jean Lee. Ambos seus pais ensinavam música na UNC Wilmington, e aos 17 anos, ela tinha uma técnica fantástica, mas de alguma maneira, não conseguia fazer sua própria música. Ela era séria e comprometida e Steve aceitou-a imediatamente. Ela ouviu com interesse e trabalhou duro para incorporar as sugestões dele. Ele levou suas aulas à frente, e para o Natal, deu-lhe um livro sobre a construção de pianos clássicos, algo que ele achou que ela iria gostar. Mas apesar da alegria que sentiu por ensinar de novo, encontrou-se ficando muito cansado. As aulas estavam esgotando ao invés de dar energia. Pela primeira vez em sua vida, ele estava tirando sonecas regulares. Com o passar do tempo, ele começou a tirar longas sonecas de 2 horas por vez e quando acordava, sentia muitas dores no estômago. Certa noite, ao cozinhar chili para o jantar e de repente, sentiu uma dor aguda e lacinante e dobrou-se sobre a panela, batendo-a no fogão, espalhando tomate, feijão e carne por todo o chão da cozinha. Enquanto ele tentava recuperar o fôlego, ele soube que algo estava seriamente errado. Ele marcou uma consulta com o médico e então voltou ao hospital para tirar raios-x e fazer exames. Depois, enquanto assistia aos frascos sendo cheios com o sangue necessário para os testes recomendados, ele pensou em seu pai e no câncer que finalmente o tinha matado. E de repente, sabia o que o médico diria. Na terceira visita ao médico, ele descobriu que estava certo. Você tem câncer no estômago, o médico disse. Ele respirou fundo. E pelos exames, a metástase atingiu os seus pâncreas e pulmões. Sua voz era neutra, não deixava de ser bondosa. Tenho certeza que você tem muitas perguntas, mas deixe-me começar dizendo que isso não é bom. O oncologista foi compassivo mesmo que estivesse dizendo a Steve que não havia nada a ser feito. Steve sabia disso, assim como sabia que o médico queria que ele fizesse algumas perguntas específicas, na esperança de falar algo que poderia fazer as coisas mais fáceis. Quando seu pai estava morrendo, Steve tinha feito suas pesquisas. Ele sabia o que significava metástase, ele sabia o que significava ter câncer, não apenas em seu estômago, mas também em seu pâncreas. Ele sabia que as chances de sobreviver eram próximas a 0. E ao invés de pedir qualquer coisa, ele virou-se para a janela. Na borda, um pombo estava parado próximo ao vidro, ignorante a tudo que acontecia lá dentro. Me disseram que estou morrendo, ele pensou, enquanto encarava-o. E o médico quer que eu fale sobre isso. Mas não há nada a dizer, não é? Ele esperou que o pombo fizesse algum som em concordância, mas é claro, não houve nenhuma resposta do pássaro. Estou morrendo, ele pensou novamente. Steve lembrou-se de ter juntado as mãos, impressionado que elas não estivessem tremendo. Se em algum momento elas deveriam tremer, o momento deveria ser aquele, ele pensou. Mas elas estavam constantes, assim como na cozinha. Quanto tempo eu tenho? O doutor pareceu aliviado que o silêncio tinha sido quebrado. Antes de irmos por aí, eu queria falar sobre suas opções. Não há opções, Steve disse. Nós dois sabemos disso. Se o médico ficou surpreso com sua resposta, ele não demonstrou. Sempre. Há opções, ele disse. Mas nenhuma delas podem me curar. Você está falando de qualidade de vida. O médico sentou-se com sua prancheta. Sim, ele disse. Como nós podemos discutir qualidade se eu não sei quanto tempo me resta? Se eu tenho somente alguns dias, isso pode significar que eu tenho que começar a fazer algumas ligações. Você tem mais que alguns dias e semanas. Sim, é claro. Meses. O médico hesitou. Ele deve ter visto algo no rosto de Steve que mostrava que ele continuaria pressionando até saber a verdade. Ele limpa a garganta. Eu tenho feito isso há bastante tempo, e eu aprendi que predições não significam muito. Muito se encontra fora da esfera do conhecimento médico. Muito do que acontece em seguida vem da sua genética específica, sua atitude. Não há nada que podemos fazer para evitar o inevitável, mas esse não é o ponto. O ponto é que você deve aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta. Steve estudou o médico,
percebendo que sua pergunta não havia sido respondida. Eu tenho 1 ano. Dessa vez, o médico não respondeu e ele se afastou. Saindo do escritório, Steve respirou profundamente, armado com o conhecimento de que tinha menos de 12 meses de vida. A realidade bateu-lhe mais tarde, enquanto ele estava em pé, na praia. Ele tinha câncer avançado e não havia nenhuma cura conhecida. Ele estaria morto dentro de 1 ano. Em seu caminho para fora do consultório, o médico havia-lhe dado algumas informações. Pequenos panfletos e uma lista de sites que poderiam ser úteis para um relatório e nada mais. Steve jogou-os no lixo a caminho do carro. Enquanto estava sob o sol de inverno na praia deserta, ele colocou as mãos em seu casaco, olhando para o cais. Embora sua visão já não fosse mais como antes, ele podia ver pessoas que se deslocavam, ou pescando, ou passeando, e ficou maravilhado com a normalidade. Era como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ele ia morrer, e mais cedo que deveria. Com isso, ele percebeu que muitas das coisas com as quais ele tinha perdido tempo se preocupando não importavam. Seu plano para alcançar o peso ideal? Não era mais preciso. Uma maneira de ganhar a vida aos 50 anos? Não importava. Seu desejo de conhecer alguém e se apaixonar? Não seria justo com ela, e para ser franco, aquele desejo tinha terminado com o diagnóstico. Estava acabado, ele repetia para si. Em menos de 1 ano, ele estaria morto. Sim, ele sabia que algo estava errado, e talvez ele estivesse esperando a resposta que recebeu do médico. Mas a lembrança do médico falando as palavras realmente começaram a correr em sua mente, como um registro à moda antiga. Na praia, ele começou a tremer. Ele estava com medo, e estava sozinho. De cabeça baixa, ele colocou o rosto nas mãos e perguntou-se o que tinha acontecido com ele. No dia seguinte, ele ligou para Shun e explicou que não poderia continuar a ensinar piano. Em seguida, ele encontrou-se com o pastor Harris para dar-lhe a notícia. Naquela época, o pastor ainda estava se recuperando dos ferimentos que tinha sofrido com o incêndio. E apesar de saber que era egoísta incomodá-lo enquanto ele se recuperava, ele não podia pensar em mais ninguém para conversar. Ele o encontrou em casa, e enquanto sentavam-se na varanda de trás, Steve explicou seu diagnóstico. Ele tentou manter a emoção longe de sua voz, mas não conseguiu, e no final, eles choraram juntos. Depois, Steve caminhou na praia, pensando no que fazer com o pouco tempo que lhe restava. O que, ele imaginou, era mais importante para ele. Passando pela igreja, a essa altura, os reparos não haviam sido iniciados, mas as paredes enegrecidas tinham sido demolidas e arrastadas. Ele olhou para o buraco que tinha abrigado o vitral, pensando no pastor Harris e nas inúmeras manhãs que ele tinha passado sob os raios de sol que passavam pela janela. Foi então que ele soube que tinha que fazer outra. No dia seguinte, ele ligou para Kim. Quando ele contou a notícia, ela desmanchou ao telefone, chorando. Steve sentiu um aperto no fundo da garganta, mas não chorou com ela, e de alguma forma, ele sabia que não choraria pelo seu diagnóstico nunca mais. Mais tarde, ele ligou novamente para perguntar se as crianças podiam passar o verão com ele. Embora a ideia tenha amedrontado ela consentiu. A seu pedido, ela concordou em não contar a eles sobre sua condição. Seria um verão cheio de mentiras, mas que escolha ele tinha se quisesse conhecê-los novamente. Na primavera, enquanto as azaleiras floresciam, ele começou a questionar mais a natureza de Deus. Era inevitável, ele supôs, pensar sobre essas coisas em momentos como esses. Ou Deus existe, ou não, ou ele passaria a eternidade no céu, ou não, de alguma forma. Ele encontrou conforto em tornar essas questões presentes em sua mente. Ele finalmente chegou à conclusão que Deus era real, mas também queria sentir sua presença nesse mundo, em termos mortal. E com isso, ele começou sua busca. Foi o último ano de sua vida. A chuva caiu quase constantemente, fazendo desta primavera uma das mais molhadas. Ele comprou o vidro que precisava e começou a trabalhar na janela. Em junho, seus filhos chegaram.
Ele caminhou na praia e procurou por Deus, e de alguma forma, ele percebeu que tinha sido capaz de reconstruir a ponte que o ligava a seus filhos. Agora, em uma noite escura de agosto, pequenos bebês tartarugas estavam nadando no oceano. E ele estava tossindo sangue. Era hora de parar de mentir, era hora de contar toda a verdade. Seus filhos estavam assustados, e ele sabia que eles estavam esperando que ele dissesse ou fizesse algo para afastar o medo. Mas seu estômago estava sendo perfurado por 1000 agulhas que se torciam. Ele limpou o sangue do rosto usando as costas de sua mão e tentou parecer calmo. Eu acho, ele disse, que preciso ir ao hospital. Capítulo 31. Ronnie. Seu pai estava ligado a um IV em uma cama de hospital quando contou a ela. Ela imediatamente começou a balançar a cabeça. Não podia ser verdade. Não, ela disse, isso não está certo. Médicos cometem erros. Não dessa vez, ele disse, procurando pela mão dela. E eu sinto muito que você tenha descoberto isso assim. Will e Jonah estavam lá embaixo, na cafeteria. Seu pai queria falar com cada filho, separadamente, mas de repente, Ronnie não queria mais nada daquilo. Ela não queria que seu pai falasse mais nada, nenhuma palavra. Em sua mente passavam flashes de diferentes imagens, repentinamente. Ela sabia o porquê seu pai quis que ela e Jonah viessem passar as férias na Carolina do Norte. E ela entendeu que sua mãe sabia da verdade o tempo todo. Com tão pouco tempo restando, ele não tinha vontade de discutir com ela. E seu trabalho incessante na janela agora fazia sentido. Ela lembrou da tosse dele na igreja e das vezes que ele estremeceu de dor. Em retrospectiva, todas as peças encaixaram-se. No entanto, tudo estava caindo aos pedaços. Ele nunca haveria se casando, ele nunca seguraria um neto. O pensamento de viver o resto de sua vida sem ele era quase demais para suportar. Não era justo. Nada disso era justo. Quando ela falou, ela parecia insegura. Quando você ia me contar? Eu não sei. Antes de eu partir? Ou depois que eu já estivesse em Nova York? Quando ele não respondeu, ela pôde sentir o sangue esquentando em suas bochechas. Ela sabia que não deveria estar com raiva, mas não conseguia evitar. O quê? Você estava planejando me contar por telefone? O que você iria dizer? Oh, me desculpe não ter mencionado enquanto estávamos juntos no verão passado, mas eu tenho câncer em estado terminal. Como é isso para você? Ronnie. Se você não ia me contar, por que me trouxe até aqui? Para que eu assistisse você morrendo? Não, querida. Muito pelo contrário. Ele virou a cabeça para encará-la. Eu pedi para você vir para a Citila viver. Com essa resposta, ela sentiu algo se agitar em seu interior, como as primeiras pedras que se soltam antes de uma avalanche. No corredor, ouviu 2 enfermeiras passando, suas vozes baixas e as luzes fluorescentes zumbiam acima de sua cabeça, lançando uma nuvem azulada nas paredes. O IV escorria constantemente, cenas normais em qualquer hospital, mas não havia nada de normal nisso. Ela sentiu sua garganta tão espessa e pegajosa como cola, e ela se virou, desejando que as lágrimas não viessem. Eu sinto muito, querida, ele continuou. Eu sei que deveria ter-te contado, mas eu queria ter um verão normal. E eu queria que você tivesse um verão normal. Eu só queria conhecer minha filha de novo. Você pode me perdoar. Seu apelo a atingiu no âmago, e ela sentiu um choro involuntário. Seu pai estava morrendo, e queria que ela o perdoasse. Havia algo tão lamentável naquilo, e ela não sabia como responder. Enquanto esperava, ele estendeu sua mão e ela a pegou. É claro que eu perdoo você, ela disse, e começou a chorar. Ela se inclinou na direção dele, descansado a cabeça em seu peito, e percebeu quão magro ele estava, mesmo sem ela ter percebido antes. Ela podia sentir o contorno acentuado dos ossos em seu peito, e de repente ela percebeu que vinha definhando por meses.
Isso quebrou seu coração, saber que ela não estava prestando atenção. Ela estava tão presa em sua própria vida que ela não tinha notado. Quando seu pai colocou seus braços ao redor dela, ela começou a chorar mais, consciente de que logo haveria um momento que esse simples ato de carinho não seria mais possível. Capítulo 32. Will não dormiu direito. Durante a noite, ele ouviu Ronnie se mexendo inquieta. Ele reconheceu o choque que ela estava sentindo, ele se lembrava do entorpecimento e da culpa, a incredulidade e a raiva depois que Mike tinha morrido. Os anos tinham amortecido a intensidade de seus sentimentos, mas ele lembrava o desejo conflitante por companhia e a necessidade de ficar sozinho. Ele se sentiu triste por Ronnie e por Jonah, que era muito jovem para assimilar as coisas. E por ele mesmo. Durante o verão, Steve tinha sido incrivelmente bom com ele, já que eles tinham passado mais tempo na casa de Ronnie do que na dele. Ele gostava da maneira tranquila que ele cozinhava, e da sensação de família que ele dividia com Jonah. Ele frequentemente via os dois na praia, empinando pipa e brincando de pega-pega perto das ondas, ou trabalhando no vitral com concentração. Enquanto a maioria dos pais gostavam de ver a si mesmo como o tipo de homem que reservava tempo para seu filho, Steve realmente fazia isso. No pouco tempo em que ele esteve com ele nunca viu Steve ficar zangado, nunca ouviu ele alterar a voz. Ele supôs que isso tinha algo a ver com o fato dele saber que estava morrendo, mas Will achava que isso não explicava tudo. O pai de Ronnie simplesmente era um bom homem em paz com ele mesmo e com os outros, ele amava seus filhos e de alguma maneira confiava que eles eram espertos o suficiente para tomarem suas próprias decisões. Deitado no sofá, ele refletiu que gostaria de ser o mesmo tipo de pai um dia. Apesar de amar seu pai, nem sempre ele era o homem fácil que Ronnie tinha conhecido. Havia muitos pedaços da vida de Will que ele mal lembrava de ver seu pai, enquanto ele trabalhava para que seu trabalho crescesse. Acrescenta a volatilidade de sua mãe e morte de Mike, que deixou toda a família em depressão por alguns anos, e tiveram momentos em que ele desejou ter nascido em outra família. Ele sabia que tinha sorte, e é verdade que as coisas vinham melhorando bastante ultimamente. Mas crescer não tinha sido somente festas e biscoitos, e ele lembrava de ter desejado uma vida diferente. Mas Steve era um pai completamente diferente. Ronnie contou a ele que Steve costumava ficar sentado com ela durante horas enquanto ela aprendia a tocar piano. Mas em todo o tempo que esteve na casa, Will nunca tinha ouvido Steve falar sobre isso. Ele nunca mencionou, nem de passagem, e mesmo que o primeiro pensamento de Will sobre isso tenha sido achar estranho, ele começou a ver que era o poder do amor dele por Ronnie. Ela não queria falar sobre isso, então ele não falou, mesmo que tenha sido a maior parte da vida deles juntos. Ele tinha até mesmo escondido o piano, porque ela não queria ser lembrada de maneira nenhuma.